Olá! Hoje a gente vai mergulhar no que seria o código-fonte da personalidade. Vamos tentar decodificar a arquitetura por trás de quem somos, indo bem além daquelas etiquetas que todo mundo conhece. Sabe, essa é uma pergunta que vale a pena fazer. Muita gente já ouviu falar daqueles códigos de 4 letras, né? Tipo INFP ou STJ. Mas e se essas letras fossem só a pontinha do iceberg? A capa de um livro muito mais profundo, muito mais dinâmico. É exatamente isso. As letras não são a causa, elas são o resultado. São tipo um resumo, mas que não conta a história toda. Hoje, a gente vai abrir o capô e olhar para o motor que move tudo isso. A ideia é sair de um rótulo estático para entender um processo vivo. E é aqui que começa a nossa grande virada de chave. A ideia não é encaixar as pessoas em caixinhas, de jeito nenhum. É, na verdade, entender a mecânica por trás de tudo, o fluxo de energia e de informação, que, no fim das contas, cria um tipo de personalidade. Bom, para começar, a gente precisa entender a base de tudo. A mente tem basicamente duas direções fundamentais para onde a sua energia pode fluir. São as atitudes primárias que definem a nossa interação com o mundo. E olha, aqui é crucial entender uma coisa. Isso não tem a ver com ser tímido ou sociável, tá? É sobre a direção do fluxo de energia. A extroversão, ela projeta a energia para o mundo externo, para interagir, para impactar. Já a introversão faz o contrário. Ela puxa a energia do mundo para dentro, para processar, para entender de um jeito mais subjetivo. A mente, então, usa essa energia de duas maneiras principais: para perceber e para julgar. E aqui um ponto de atenção. Os termos que o Jung usou foram irracional, para as funções de percepção, e racional, para as de julgamento. Mas isso é puramente técnico, ok? Irracional aqui só quer dizer que a função coleta dados sem julgar. Irracional, por sua vez, significa que a função organiza esses dados para chegar a uma conclusão. Não é o juízo de valor sobre a lógica de ninguém. Então, combinando as duas direções com as duas maneiras de usar a energia, a gente chega em 8 processos mentais, que são as famosas funções cognitivas. O melhor jeito de pensar nelas é como uma caixa de ferramentas. Todo mundo tem as 8, mas cada tipo de personalidade tem as suas favoritas e usa numa ordem bem específica. O mais interessante é que as funções trabalham em pares opostos, como se fossem eixos. Por exemplo, o eixo Ne-Si. De um lado, a intuição extrovertida está sempre explorando o que poderia ser, vendo todas as possibilidades lá fora. Do outro lado, em tensão direta com ela, a sensação introvertida ancora a pessoa no o que já foi, buscando segurança nos dados do passado. Do mesmo jeito, a gente tem o eixo Se-Ni. A sensação extrovertida mergulha de cabeça na realidade presente, no agora. Já a intuição introvertida faz o exato oposto. Ela converge todos os dados para uma única visão de futuro, um insight profundo. É essa dinâmica entre se engajar com o presente e buscar um destino. E essa metáfora aqui é simplesmente brilhante para entender a Né. Pensa bem, não é um tiro preciso, é um disparo amplo que cobre uma área enorme de possibilidades. A Né não quer acertar um alvo específico, ela quer ver o que dá para acertar, o que pode surgir dessa explosão de ideias. E aí, em perfeito contraste, vem a Nietzsche. Se a Né é o canhão de dispersão, a Nietzsche é o rifle de precisão. Ela ignora todo o ruído, foca num único alvo lá na frente e calcula a trajetória. É uma função de profundidade, não de amplitude. A diferença é gritante, é fundamental. Certo. Então, com essas 8 ferramentas na caixa, como é que elas funcionam na prática? Elas não são usadas de forma igual. Uma delas acaba se tornando a ferramenta principal, a mais confiável, a mais desenvolvida. Ela é a líder, o herói da história cognitiva de cada um de nós. E essa é a função dominante. Ela é tipo o sistema operacional padrão da mente. É a primeira a reagir, a que consome menos energia e a que define o núcleo da personalidade. É, sem dúvida, a chave para entender o sistema todo. E este slide ilustra o ponto crucial de uma forma fantástica. Olha só a primeira linha. Tipos como ESTJ e ENTJ podem parecer diferentes, mas eles compartilham o mesmíssimo motor principal, o pensamento extrovertido, a lógica da execução. Isso mostra que a afinidade real está na função dominante, não só nas letras do código. Mas e o que acontece quando esse sistema, que parece tão bem equilibrado, é colocado sob estresse? Bom, a teoria também explica os estados de desequilíbrio, que são conhecidos como loops e grips. É aqui que esse conhecimento todo se torna uma ferramenta prática de autoconsciência.
Um loop acontece quando a segunda função, a auxiliar, é basicamente deixada de lado. A mente fica presa num circuito fechado entre a primeira e a terceira função. E como elas têm a mesma orientação, ou seja, ambas introvertidas ou ambas extrovertidas, a pessoa perde equilíbrio e fica presa num padrão de pensamento bem distorcido. E aqui está um exemplo bem concreto. Um INFP, que normalmente é guiado pelos seus valores, o FI, e pela exploração de novas possibilidades, o NE, quando entra em loop, ele ignora o novo e se prende à sua terceira função, a sensação introvertida, a si. O resultado? É essa ruminação sobre erros do passado, uma estagnação total. Agora, o grip é ainda mais dramático. Sob estresse extremo, a função dominante praticamente desliga, e a energia toda vai para a função mais fraca, a inferior. Olha só o exemplo do INTJ. Aquele estrategista calmo e visionário, de repente se torna impulsivo, focado em prazeres imediatos. É uma inversão completa da personalidade. E aqui está o ponto mais importante de todos. Entender loops e gripes não é para criar rótulos negativos, mas sim para ter um mapa de autoconsciência. Reconhecer esses padrões é o primeiro passo para desenvolver estratégias ativas, como, por exemplo, engajar a função auxiliar que foi ignorada, para conseguir voltar a um estado de equilíbrio e crescimento. Isso nos traz de volta ao começo. No fim das contas, não existem 16 caixas onde as pessoas se encaixam. O que existem são 16 sistemas dinâmicos, 16 arquiteturas diferentes para processar o mundo. A personalidade não é um estado final, é um processo contínuo. E essa é a ideia final para a gente pensar. Se a personalidade é um verbo e não um substantivo, isso dá uma agência, um poder de ação incrível. O conhecimento do próprio sistema cognitivo vira um mapa. E com esse mapa em mãos, a questão que fica no ar é: qual será o próximo destino dessa jornada, hein?